Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 2 Samuel 23, do versículo 1 ao 10. Onde vamos falar das últimas palavras de Davi. Amém? Glória a Deus. E estas são as últimas palavras do rei Davi. Sabemos que o coração de Davi era segundo estas últimas palavras. Diz Davi, filho de Jessé, aquele homem que foi levantado em altura e ungido do Deus de Jacó. Aleluia! Refere-se a Deus que se encontrou com Jacó quando este não tinha nada e não merecia nada e que ele prometeu todas as coisas. O Deus de toda graça. Com efeito, Davi se coloca na mesma categoria deste pobre, intrigante Jacó, que por fim foi mudado por Deus. O suave salmista de Israel refere-se ao fato de que Deus deu a Davi muitos dos seus salmos. Na realidade, ele escreveu mais da metade desses grandes cânticos. O Espírito do Senhor falou por mim, e na minha boca, esta é a sua palavra. Significa que a boca pertencia a Davi, mas aquelas palavras eram do Senhor. Esta declaração afirma e garante a inspiração divina. O Deus de Israel disse: falou-me a rocha de Israel, dizendo: haverá um grande governo entre os homens e será justo que governe no temor de Deus. Tanto o versículo 3 como o 4 falam do advento de Cristo e comparam seu governo ao do homem. E será como quando sai o sol, a luz da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor a erva da terra brota, como pois da chuva. Versículo 3 e 4 predizem o advento do único que governará os homens em justiça, no temor de Deus. É dito que o seu governo, em contraste com a do homem, seria comparável ao brilho do sol numa bela manhã, sem nuvens, depois das densas sombras de uma noite escura, e ao rico pasto produzido por uma chuva refrescante, a qual pode vestir a terra estéril. De fato, estes dois versículos enfatizam ao reino milenar vindouro, quando Cristo governará supremamente, né? Ele governará supremamente, aleluia, Jesus. Ainda que não seja assim, a minha casa para com Deus significa que nele, ou qualquer membro de sua família, se cumpriu e, de fato, poderiam se cumprir as promessas desta profecia. Entretanto, ele tem feito comigo o pacto eterno, bem ordenado em todas as coisas, e será guardado, o qual é toda a minha salvação e todo o meu prazer. A última frase deveria ser traduzida como: pois não fará ele isso florescer. Na declaração, neste 5º versículo, o Espírito Santo, através de Davi, diz que, embora Davi tivesse fracassado em cumprir os melhores propósitos de seu coração, ainda o pacto era o bom deleite de Deus. Que apesar do fracasso pessoal de Davi, tal pacto permaneceria firme e seguro. Nasceria em sua família o grande rei descrito neste versículo.
Esse rei seria Cristo. E assim aconteceu. Mas quanto aos filhos de Belial, serão todos eles como espinho, arrancados, as quais ninguém toma com a mão. Belial significa desprezível, sem valor algum. E, neste caso, feroz inutilidade. É desta inutilidade que a posição se levanta. Não é possível derrotá-la pela habilidade do homem, mas somente pelo poder do Senhor. E aquele que quiser tocá-lo, arme-se de ferro e de uma haste de lança, e o fogo serão de todo consumidos no mesmo lugar. Em outras palavras, não há maneira alguma de um homem com seu poder limitado vencer os poderes das trevas. Ele só pode ganhar a vitória se estiver armado de ferro, que fala do poder do Espírito Santo, que queimará a escória em nossa vida com fogo que não se apaga. Está lá em Mateus 3:11. A ordem prescrita por Deus para a vitória é Cristo e a cruz. Com a cruz, sempre como objeto de nossa fé. Logo será dada ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossa vida e assim trazer o resultado desejados. Aleluia. Estes são os nomes dos valentes que teve Davi. Entende-se que eles eram valentes devido a ter estado com Davi. Josebe, Batsbete, o Taquimone, que se assentava na cadeira principal dos capitães. Era este, Adno, Asnita, né? Que numa batalha matou com a sua lança 800 homens de uma só vez. Eita, Deus da glória. Isto é humanamente impossível, não? Mas com Deus todas as coisas são possíveis. O Espírito Santo deu a este homem um poder maravilhoso para que fizesse esta façanha contra os inimigos de Deus. Os inimigos de nossas almas devem ser mortos. Não podemos comprometer-nos com nenhum. Aleluia, Deus da glória. E depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aiota, que foi um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que se ajuntaram ali à batalha e os homens de Israel se tinham afastado. Israel estava sendo derrotado e os seus soldados fugiam. Aleluia! Este, levantando-se, feriu os filisteus até que a sua mão se cansou e ficou pegada a sua mão à espada. Naquele dia o Senhor deu uma grande vitória e se voltou o povo para junto dele, somente para tomar o despojo. Um só homem contra-atacou um exército inteiro. Um homem que tinha fé, Eleazar, se recusou a fugir e, levantando-se, feriu os filisteus e fez de tal forma que, quando tudo terminou, a batalha foi vencida, outros tiveram que tirar os dedos deles de cima da espada. Que Deus nos conceda, homens e mulheres, que sejam tão tenazes pelo Senhor
na atualidade como Eliezer, foi neste tempo. Eita Deus da glória. Assim é que Deus quer, né? Aleluia. Não importa se você é homem, mulher, criança, quando Deus quer usar, quando o Espírito Santo quer usar, ele não procura só o homem, ele procura a mulher, a criança. Se ele usou um jumento, avalie um de nós, né? Eita Deus da glória. Esse é o nosso Deus, é uma palavra que nós viemos guardar no nosso coração, né? Para que nós viemos fazer a obra do nosso Deus com ousadia. Caiu, levanta. Olha para cima, olha para Jesus, faz a vontade de Deus, amém? Só Ele é poder e glória, e Ele é contigo, amém? Se você gostou dessa mensagem, assine nosso canal, esse canal é da bênção. Toque o sininho, vai lá, não paga nada, amém? Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.